Quando acordaram certa manhã em Roma, todos faziam a mesma pergunta, mas ninguém ousava dizê-la em voz alta. Será que Júlio César caiu sob a influência da rainha do Egito? Essa pergunta não aparece nos registros oficiais, mas nos corredores do Senado, nas termas, nas mesas de jantar, era sussurrada em todo lugar. Antes de Cleópatra chegar a Roma, as histórias sobre ela eram estranhas. Diziam que era bonita, mas ninguém conseguia descrever como ela era bonita, porque não era sobre seu rosto. Segundo as fofocas romanas, a maior arma de Cleópatra era sua fala. A frase que a esposa de um senador sussurrou ao ouvido da amiga ficou famosa. Quando aquela mulher fala, você se pega ouvindo a si mesmo. E para os homens romanos, isso era perigoso. A história do encontro de Cleópatra com César foi pura fofoca do começo ao fim. O fato de ela ter entrado no palácio, enrolada em um tapete, foi um escândalo para os romanos. Na tradição romana, nenhuma mulher correria tal risco. Mas, segundo rumores, o que realmente chocou foi a reação de César. Ele a ouviu imediatamente. Ele a levou para seu círculo interno imediatamente. E a protegeu imediatamente. Esse boato se espalhou por Roma. César esconde Cleópatra não como uma aliada, mas como um segredo. E aqui, as coisas se complicaram. Quando Cleópatra chegou a Roma, era oficialmente uma rainha, mas na prática, uma convidada. Ainda assim, César não a tratou como uma visitante comum. Ele a hospedou no palácio, manteve-a ao seu lado, mencionou seu nome nas reuniões. Para Roma, isso foi um choque. Uma mulher, especialmente uma rainha estrangeira, nunca poderia ser tão visível em Roma. Os rumores começaram a crescer. César conversa com ela por horas à noite. Ele chama após as reuniões. Essa mulher faz César pensar mais no Egito do que em Roma. Mas a verdadeira bomba foi o rumor de que ela estava grávida. Quando começaram a falar que Cleópatra estava grávida, Roma congelou. Porque não era sobre a vida privada de César, era sobre poder. Se a criança fosse de César, o futuro de Roma estava em perigo. Os senadores sussurravam. Um filho do Egito não pode governar Roma. Mas Cleópatra não recuou. Ela deu à luz seu filho e o nomeou abertamente Cesarion, ou seja, Pequeno César. Até o nome era um desafio. César nem negou nem reconheceu abertamente o filho. A incerteza só alimentava mais boatos. Porque em Roma, a incerteza era a coisa mais perigosa. Um senador certa vez disse: o silêncio de César é mais assustador que suas palavras. Durante a estadia de Cleópatra em Roma, um rumor nunca morreu. Essa mulher está conquistando Roma por dentro. Mas as fofocas ficaram mais sombrias. Em alguns círculos, diziam que Cleópatra não estava apenas apaixonada por César, mas o manipulava deliberadamente. Quando algumas decisões de César beneficiavam o Egito, atribuíam isso à influência de Cleópatra. O povo romano não podia aceitar isso. Roma não podia admitir derrota, especialmente para uma mulher. E então, César foi morto. Após o assassinato de César, um rumor muito feio circulou em Roma. Cleópatra sabia do assassinato de César com antecedência. Nunca foi comprovado. Mas fofoca não precisa de prova. Cleópatra rapidamente deixou Roma, levando seu filho. Sua fuga foi vista como evidência de culpa. Alguns até afirmavam: se César tivesse vivido, Roma teria virado uma província do Egito. Essa mulher teria mudado o destino de Roma. Quando Cleópatra deixou Roma, deixou uma coisa para trás: medo. Roma passou a odiar Cleópatra a partir desse ponto. Porque ela não era apenas uma amante. Era uma possibilidade que Roma não podia controlar. E o que Roma mais temia era: essa história não estava terminada. Quando César morreu, surgiu um vazio em Roma, mas não era só sobre poder. O vazio era sobre o ego masculino. Alguém como Júlio César havia sumido. Quem ocuparia seu lugar? Marco Antônio apareceu nesse momento. Mas nos bastidores romanos, seu nome era mencionado não com respeito, mas com suspeita. Antônio era forte, excelente soldado, mas indisciplinado. Amava festas, bebidas e luxo. A frase sussurrada sobre ele em Roma era: César governava com a mente, Antônio com os sentimentos. E Cleópatra sabia disso muito bem.
O primeiro encontro dela com Antônio foi suficientemente sensacional para entrar na história das fofocas romanas. O encontro deles em Tarso foi um espetáculo de poder. Cleópatra chegou em um navio ornamentado de ouro, velas púrpuras, incenso, música. Quando os soldados romanos viram, pensaram: essa mulher não está guerreando, ela está encenando. E Antônio caiu direto no palco. Um boato claro começou a circular. Antônio se apaixonou por Cleópatra à primeira vista. Mas para Cleópatra era diferente. Segundo as fofocas, Cleópatra testou Antônio. Nas mesas de bebida, nas piadas, nos debates. Ela procurou seus pontos fracos. E achou. Antônio queria aprovação. Queria ser amado. Queria fugir da sombra de César. E Cleópatra ofereceu exatamente isso. As notícias que chegavam a Roma eram escandalosas. Antônio não saía do palácio por dias, fazia festas com Cleópatra, atrasava mensagens de Roma. No Senado, sussurravam: o general de Roma está perdido no Egito. E então as coisas ficaram piores. Antônio declarou Cleópatra não só sua amante, mas a rainha do Oriente. Para Roma, isso era imperdoável. Uma mulher, ainda mais estrangeira, nunca poderia ser igual a um general romano. O discurso mudou. Não era mais sobre amor, era sobre vergonha. Os rumores em Roma eram: Antônio está encantado. Essa mulher faz ele beber algo. César caiu na mesma armadilha. Sim, a palavra magia foi realmente usada. Pois para os homens romanos, nenhum homem agiria assim de livre vontade. Então botaram a culpa em Cleópatra. Antônio estava bêbado, enganado, seduzido. Só assim podia ser contado. Mas o rumor mais duro era: Antônio está vendendo Roma por Cleópatra. A fofoca de que Antônio estava dividindo terras romanas entre os filhos de Cleópatra foi uma bomba no Senado. Para Roma, isso significava traição. Foi nesse momento que Augusto entrou em cena. A máquina de propaganda começou a funcionar. Antônio foi declarado traidor, Cleópatra a arquiteta da traição. A história contada ao povo romano era: um homem foi derrotado por uma mulher, mas nos bastidores era mais complicado. Alguns sussurravam que Antônio, na verdade, estava rompendo com Roma de propósito, buscando uma nova ordem centrada no Oriente. Nessa versão, Cleópatra não era a causa, mas a parceira. Mas esse discurso era perigoso. Porque então Roma teria de questionar a si mesma, não apenas uma mulher. E então veio Ácio. Na Batalha de Ácio, a retirada de Cleópatra com a frota virou o momento mais debatido da história das fofocas. A versão oficial romana era clara. Cleópatra fugiu, Antônio seguiu, e a guerra foi perdida. Mas nos bastidores, outra versão circulava. Não foi uma fuga, foi uma retirada planejada. Antônio seguir Cleópatra foi contado como ele perdeu a cabeça por amor. Mas alguns sussurravam que Antônio já sabia que perderia a guerra. Tentava salvar Cleópatra e seu tesouro. Mas essa versão nunca viraria história oficial. Senão, Roma teria de admitir seus próprios erros estratégicos, não culpar uma mulher. Depois de Ácio, tudo desabou. Antônio não era mais lenda em Roma, era vergonha. Cleópatra foi demonizada. A nova história de Roma estava pronta. Uma mulher quase pôs Roma de joelhos. E a parte mais sombria ainda estava por vir. Pois agora vinha o assunto da morte. Foi cobra, veneno ou execução encenada? Roma não derrotou Cleópatra verdadeiramente no dia em que ela morreu. Roma respirou aliviada quando pôde escrever a história de sua morte do seu jeito. Porque enquanto Cleópatra vivia, era uma possibilidade. Ao morrer, podia virar lenda. Quando Antônio morreu, parecia que Cleópatra não tinha mais cartas políticas. Mas nos bastidores romanos todos diziam o mesmo: essa mulher não vai sair sem dar o último golpe. Quando Augusto entrou em Alexandria, não matou Cleópatra imediatamente. Isso acendeu fogueira de rumores. A tradição romana exigia que rainhas inimigas fossem acorrentadas, levadas a Roma e exibidas no desfile da vitória. Diziam que esse era exatamente o plano de Augusto. Cleópatra seria levada a Roma, exposta à multidão, humilhada, sua lenda destruída. E Cleópatra sabia disso.
O sussurro mais cruel espalhado em Roma era: Cleópatra não se suicidou, morreu para evitar ser capturada. Mas não acabou aí, porque a própria forma de sua morte virou ferramenta de propaganda. A história da cobra, um cesto, uma áspide, cena dramática. Os romanos adoraram essa história. Exótica, oriental, perigosa. Fez Cleópatra mística, estranha, irracional. Mesmo assim, nos bastidores, ninguém acreditava totalmente. Pois contrabandear uma cobra para o palácio, ela morder sem ser percebida, era puro teatro. A fofoca logo mudou de rumo. Alguns diziam que Cleópatra usou venenos preparados. Já se sabia. Cleópatra testava venenos. Sabia qual dose era indolor, qual era rápida. Essa versão era mais perigosa para Roma, pois significava que Cleópatra manteve controle até o fim. Então empurraram a história para segundo plano. Mas havia outro rumor, mais inquietante. Augusto deu-lhe tempo para se matar. Ele não a matou diretamente, mas deixou a porta aberta, pois se Cleópatra morresse, Augusto não precisaria levá-la em desfile para Roma. Uma Cleópatra morta era mais útil que viva. Os mortos não reclamam. As fofocas ficaram ainda mais sombrias. Algumas versões dizem que a morte de Cleópatra nunca foi inteiramente vista. O corpo foi levado rapidamente. Nem todos puderam vê-la. Mais estranho ainda, seu túmulo nunca foi claramente achado. Um novo rumor se espalhou em Roma. Uma rainha não é enterrada tão silenciosamente. Isso gerou outra teoria. A morte de Cleópatra foi encenada. Sim, esse rumor era improvável, mas não descartado. Alguns sussurravam que ela foi levada secretamente a outro lugar, seu nome apagado da história. A versão oficial rapidamente suprimiu essa teoria. Pois até a possibilidade de Cleópatra estar viva era um pesadelo para Roma. E então veio o assunto Cesarion. O filho de Cleópatra foi eliminado silenciosamente. Rápido. Para Roma, o assunto estava encerrado, pois se Cesarion sobrevivesse, a história de Cleópatra nunca teria fim. Segundo as fofocas, Augusto não hesitou, pois em Roma havia um ditado conhecido: o filho de uma rainha é sempre uma possibilidade de vingança. E nasceu o rumor final. A morte de Cleópatra não foi o fim, foi um ato de silenciamento. Roma reescreveu sua história. Fez dela uma mulher que morreu por amor, pois essa versão era segura. Morrer como estrategista perigosa era arriscado. Ser lembrada como líder que escolheu seu destino era inadmissível. Então romantizaram Cleópatra. Então fizeram dela sedutora. Então transformaram sua morte em lenda. E talvez o rumor histórico mais cruel seja: Cleópatra não perdeu. Roma teve de silenciá-la. Se você gostou desta história, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Você acha que Cleópatra realmente perdeu ou Roma só teve de silenciá-la? Estou esperando seus comentários.